Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, aliás, o primeiro do ano. O primeiro ao vivo, retomando as nossas férias. Depois de um breve intervalo para descanso, reflexão, encontro com a família, nós estamos de volta para apresentar o programa Presença Espírita aqui pela Rede TVM, canal 14, e gostaríamos de contar com a audiência de sempre. Nós estamos ao vivo todas as quintas-feiras às 22 horas com um programa de 1 hora de duração. E nós temos várias reprises durante a semana. Você pode entrar no site da TVM, ligar aqui no telefone 3028-7122 para se informar dos horários de reprise. E programa Presença Espírita que está caminhando já para o seu 8º aniversário, Maurício, nossa 8ª temporada. Este ano comemoramos nosso 8º aniversário aqui na TVM. E nós estávamos fazendo os cálculos aqui nos bastidores, nós estamos chegando na marca de 400 mais de 400 livros sorteados aqui, porque nós sorteamos muitas vezes mais de um livro, calculando 10 perguntas que nós respondemos aqui, quantas perguntas nós não respondemos e quantas vezes nós não falamos de Jesus, né? Porque esse é o objetivo maior da nossa vida, esse é o objetivo maior da nossa existência, é isso que a doutrina espírita nos traz, essa renovação, esse caminhar na nossa existência, tendo como base, como farol, como roteiro os ensinamentos de Jesus. E por isso que é uma alegria a gente fazer esse programa. Com certeza, Silvia. A proposta, como sempre falamos, do programa é colocar para você, trazer para você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Porque todas as nossas relações na vida, eles têm valores e valores morais. E quando estabelecemos de qual vai ser o teor dessas relações, estabelecemos qual vai ser o teor da nossa intimidade e dos passos que irão nos seguir, porque somos herdeiros de nós mesmos, todos nós. Ao reencarnarmos, ao retornarmos para a existência terrena, trazemos conosco todo o bojo de experiências, de opções que fizemos ao longo da estrada da vida. E as que hoje fazemos serão um reflexo do nosso amanhã. Ter essa lucidez, entender de que o resultado da vida são as opções que fazemos através do livre-arbítrio que Deus nos oferece, é maturidade perante os objetivos da existência. E o Espiritismo tem a sua colaboração para conosco, nos falando da reencarnação, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, oferece subsídios suficientes para desvendar aquilo que era o enigma da vida, através da reencarnação, através do conceito da lei de causa e efeito, entender a justiça divina na sua plenitude, mesmo onde hajam rincões de dores, de sofrimento, ali está a justiça de Deus, e nos dando roteiro para opções lúcidas e felizes. Quando nos diz que nós apenas estamos no mundo, mas não somos no mundo. Relativizando posses, relativizando o materialismo, o egoísmo e alguns valores que carregamos, muitas das vezes, atavicamente, na nossa intimidade. E o nosso programa tem essa possibilidade de oferecer a você, nessas quintas-feiras, quando estamos ao vivo, ou nas reprises, porque além das reprises na TVM, nós já temos um canal no YouTube também, não é, Silvia? Isso, nós já temos todos os programas de outubro. Desde outubro de 2014, estamos com eles na internet, então você também pode acompanhar-nos através do programa Presença Espírita PG, você encontrará o nosso canal no YouTube, e assim então, oferecendo mais essa pequena contribuição, para que possamos todos, ombreando nesses desafios de vencer a si mesmo, de superarmos-nos, para a fim de sermos felizes e construir um mundo feliz. E é importante que os telespectadores participem do programa, seja pelo telefone 3028-7122 ou através da nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, porque vocês podem efetivamente tornar o programa mais dinâmico com as perguntas. Perguntas tanto do tema que nós abordaremos na noite de hoje, quanto outras perguntas dentro da vasta temática espírita, porque o objetivo da doutrina espírita é esse objetivo consolador, de explicar por que nós estamos aqui. Qual é o objetivo da vida? Por que nós sofremos? Ou por que nós passamos por embates na existência? A crença em Deus, a moral
cristã, são valores importantes para nós que somos espíritos imortais, que nos alimentamos das coisas da alma. E a religiosidade é ainda esse laço forte e não deixa de ser um sustentáculo para a nossa existência, não é, Maurício? E construímos ela na reflexão, no amadurecimento e no racionalizar da nossa fé. Esse é mais um programa Presença Espírita. Iniciamos o ano de 2015 com esse nosso programa e temos uma excelente surpresa para iniciarmos o nosso programa, não é, Silvia? Podemos contar já? Já falamos, para que ninguém nos espere depois do intervalo. Nós estamos recebendo hoje a palestrante oradora espírita Sueli Caldas Schubert, que vai nos falar de um tema bastante interessante, mas eu vou deixar para falar o tema depois e vocês podem então ficar bem antenados a partir do segundo bloco. Ela já vai estar conosco respondendo as várias questões, as várias perguntas que nós temos para ela já, e você vai também pensando no que perguntar. Ela vai estar na nossa cidade, em seminários, em palestras, nós vamos passar toda a programação. Fiquem atentos, programa Presença Espírita. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Olá, nós voltamos com o programa Presença Espírita e hoje nós estamos recebendo a Sueli Caldas Schubert. A Sueli, que é mineira, e ela é expositora espírita, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, autora de vários livros. Ela lançou o primeiro livro em 1981, o Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espírita. E no ano passado ela lançou Nas Fronteiras da Nova Era. São 15 livros no total. Hoje nós sortearemos os livros dela. São 3 livros. Você pode começar a ligar aqui para nós e mandar as suas perguntas, saber da Sueli coisas do espiritismo fora desse assunto. Participem, e o Maurício já está online na nossa página no Facebook, e vocês curtam a página e já estão automaticamente concorrendo aos livros. Seja bem-vinda. Você já veio aqui no nosso programa há muitos anos, quando nós iniciamos. Sim, e depois não tivemos mais a oportunidade de ter você aqui conosco. E é um prazer voltar, né? Estar aqui com vocês e com essa audiência tão boa e bonita que vocês têm, né? Já são 7 anos, né? Já vai 8 anos esse programa. 8 anos, pois é. É um trabalho que vale a pena realizar, né? E hoje nós vamos falar a respeito do tema transição planetária, que a princípio a expressão é uma expressão pomposa, que traz até um certo receio, né, Sueli? O que quer dizer transição planetária? É interessante falar que o que quer dizer transição. Transição quer dizer, a própria palavra, né? Quer dizer mudança, passagem de uma situação para outra, de um estado para outro. Então, transição planetária significa uma mudança de um estado para um outro estado de coisas, que é o que reflete para nós essa expressão, transição planetária, que é o assunto que nós vamos abordar aqui, né? Mas essa transição, ela vai acontecer no planeta, no globo, na parte material ou na parte do homem, na humanidade? A transição, ela não é transição na configuração geográfica, não é na mudança do próprio planeta, sua parte física, mas sim da humanidade que habita o planeta. É interessante citar que, segundo Allan Kardec, ele coloca uma classificação dos mundos habitados. E ele coloca o nosso planeta como de provas e expiações. Abaixo de nós estão os mundos primitivos. E o nosso planeta Terra está no patamar de provas e expiações. Agora, a transição é exatamente sair desse nível, desse degrau, para um acima, que é o da regeneração. E nós gostaríamos de saber da Sueli se essa ideia da transição, da mudança desse degrau do planeta, desse crescimento do planeta para um degrau melhor, é uma ideia apenas espírita? É uma ideia espírita apenas? Essa pergunta é muito interessante porque, às vezes, as pessoas possam imaginar que seria uma ideia do espiritismo, alguma coisa que a doutrina espírita está trazendo assim de novidade. Mas isso já é
conhecido essa mudança desde os tempos imemoriais. Os mais antigos, os profetas, aqueles que faziam previsões bem antigas, na época antiga, já falavam de uma mudança que aconteceria num tempo próprio, num tempo apropriado. E com isso nós fomos acompanhando essa ideia, essa previsão, e lembrando que houve a profecia maia há uns 3 ou 4 anos atrás, e só se falava nisso, né? Que o mundo iria acabar e que tudo estava já resolvido para que isso acontecesse, que os maias, um povo, né, havia profetizado isso, lá os seus profetas, mas nós sabemos que ali houve um erro de data, né? Porque eles estavam achando que seria, talvez, eu acho que no ano de 2012, que houve muito essa celeuma em torno desse assunto e também em torno dessa profecia. Mas depois foi explicado que não havia uma data assim determinada e que isso aos poucos vai acontecendo, que é o que nós estamos vendo agora. Ninguém pode negar que a nossa humanidade está passando uma fase de transição muito visível, sentida por todos aqueles que prestam um pouquinho atenção nos acontecimentos mundiais. Nós estamos vendo que isso vem ocorrendo dia a dia. Sueli, mas Jesus, nas suas parábolas, ou nos seus dizeres, ele falou alguma coisa a respeito dessa mudança? Olha, Jesus falou algumas vezes, mas nós podemos citar no Sermão da Montanha, quando Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, ou seja, os pacíficos, em outras traduções. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. E nós ficamos a pensar, o que seria isso de herdar a terra? Aí é bom lembrarmos que Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 18, ele vai mencionar o seguinte: que aproxima-se o tempo dessa transição e que a Terra deverá ficar somente com as pessoas voltadas para o bem. Os maus vão sofrer haverá uma grande emigração. E os maus, os perversos, aqueles que estão o tempo todo vivenciando de uma forma inferior, não é? Primitiva, esses vão para um mundo inferior, porque eles não teriam condições de permanecer no planeta com a mudança que vai acontecer, porque eles, inclusive, não permitiriam uma mudança mais plena, mais completa. E quando Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu pai, o que exatamente ele queria dizer? Pois é, Jesus falou de uma forma que eu vejo assim, de uma maneira tão clara, não é? Quando ele está falando, iniciando conforme registro de João, o evangelista, no início do capítulo 14, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Jesus está se referindo a moradas de outras humanidades, de outros mundos habitados. Já está trazendo essa visão tão ampla, tão bela, que o único planeta habitado não é só o planeta Terra. Ele abre uma perspectiva notável quando ele fala que existem muitas moradas na casa do Pai. Portanto, esse ensinamento da doutrina sobre a transição, a forma como isso está acontecendo e vai ocorrer, porque isso está desencadeando um processo que levará muito tempo, nós não sabemos quanto tempo vai acontecer, né, para que a mudança realmente esteja já plena. E então esses mundos habitados, eles têm um intercâmbio entre eles. Por isso é que espíritos de outros planetas vêm para o nosso planeta Terra para ajudar a evolução, como já aconteceu em outras épocas. E falando em transição, quando nós observamos o planeta, quando nós observamos a nossa sociedade, nós percebemos que, aparentemente, o mal se sobressai. As notícias que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente observa, nós temos essa impressão que o mal é mais forte, que o mal se sobressai. Isso é a realidade, que o mal predomina, ou nós estamos enganados?
Aparentemente, nós podemos pensar assim, o mal predomina. É que a mídia divulga muito, é muito citado, é muito mencionado essa questão da maldade, da perversidade, dos atos cometidos por essas pessoas, não é? Que ainda têm uma ferocidade íntima capaz de fazer com uma criatura vá torturar a outra, um ser humano torturando o outro. Nós vemos aí que o próprio ser humano é predador de outro ser humano. Portanto, isso é tão divulgado que nós achamos que o mal predomina. Entretanto, em O Livro dos Espíritos, na questão 932, Allan Kardec vai responder a uma pergunta exatamente assim, dessa natureza. Se o mal está predominando, se ele está mais presente do que o bem. E os espíritos respondem a Allan Kardec que isso acontece porque os bons são tímidos. Então, a bondade, a benevolência, a caridade, ela não é tão divulgada, o amor. Tanto é que quando nós vemos uma pessoa assim que se distingue por isso, ela vem para a mídia de uma maneira estrondosa, mas existem muitos outros que são anônimos e que fazem também o mesmo tipo de vida, de trabalho, de apoio às pessoas, solidariedade. Então, de repente, se a mídia divulgasse mais o bem, ele poderia estar se alastrando mais, porque logo que uma pessoa que já tem uma propensão para fazer o bem, fazer alguma coisa de produtiva, ela vendo outra já determinada e realizando um trabalho assim, ela pode ficar também motivada. E aí impulsiona as outras pessoas, né? Porque o bem se alastra. É esse o trabalho que a doutrina espírita faz. Agora nós vemos aí o Papa Francisco também fazendo isso com tanto amor, né? Movimentando para tirar do marasmo e do ostracismo as pessoas. Essa transformação que o planeta está sofrendo, ela faz parte de uma lei? Existem leis universais que previram isso e isso está se cumprindo de acordo com leis estabelecidas por Deus? Há uma lei universal que é a lei do progresso. Também a evolução, não é? Porque nós não podemos imaginar que tudo fique estagnado dentro do mesmo patamar evolutivo. O evolucionismo é uma coisa que é real, não é? Então, há uma lei de evolução, como há uma lei de progresso. Então, tudo progride. Os mundos progridem, as pessoas. Se nós formos olhar o nosso próprio planeta no tempo primitivo, nós vamos encontrar ali o homem das cavernas, aquele homem dos primeiros tempos, com aquela vida muito primitiva, e aos poucos ele tentando mudar a sua condição. Porque Deus dotou as criaturas, os seus filhos, de inteligência e também de impulso para alguma coisa melhor, que é o progresso. Por isso é que vai acontecendo cada vez melhores situações. Se nós olharmos agora, ultimamente, o quanto a medicina, a tecnologia, o quanto a ciência evoluiu, e para a própria criatura, porque hoje nós vemos aí as crianças com uma inteligência que é assim, assombrosa, não é? Então, tudo está caminhando para algo melhor. Bom, nós vamos fazer um intervalo. Se você quiser saber alguma coisa a respeito desse momento de transformação que o planeta Terra está passando, é só ligar aqui para o telefone 3028-7122 ou falar com o Maurício na nossa página no Facebook, ele está online. É só mandar a sua pergunta e nós vamos incorporando aqui as nossas questões ou deixamos para o último bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Se você nos acompanhou no primeiro bloco, no segundo bloco, percebe que nós estamos aqui com Sueli Caldas Schubert, que além de orador espírita, de viajar pelo Brasil, para o exterior, para expor a doutrina espírita, é também uma profícua escritora. E são mais de 15 livros hoje que ela publica. E entre esses livros, alguns deles nós iremos sortear
no programa de hoje. Então, você que está nos acompanhando, aproveite, está nos acompanhando ao vivo nessa quinta-feira, aproveite para deixar o seu nome, porque se os livros sorteados, dentre os livros que sortearemos, for o seu, você ainda terá o direito a uma dedicatória de Sueli, que está aqui. Sueli, queria que você falasse um minutinho só sobre um dos seus livros, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. Como o próprio nome indica, eu estou mostrando aqui nessa obra essa interconexão que existe entre todas as criaturas. Porque às vezes nós pensamos assim que a nossa ação não repercute no universo, mas repercute. Pode parecer assim, mas isso aí é algo fantasioso. Não, se nós lembrarmos que essa repercussão é vibratória. Portanto, a própria, vamos dizer, a lei cósmica que existe no universo é essa, da interconexão entre as criaturas. A física quântica mesmo fala isso quando fala a respeito da rede, uma rede cósmica na qual tudo e todos estão inseridos. Portanto, há uma vibração própria de cada ser e essa vibração ela se espraia. Claro que outros que vibram na mesma frequência vibratória, vão se interconectar com este que está emitindo um determinado tipo de onda mental. E a partir daí existe essa interconexão. E junto a isso existe a lei de atração. Porque nós sabemos que semelhante atrai semelhante, é uma coisa tão antiga falar isso, né? Mas é uma coisa real. E por isso nós estamos aqui agora, por isso os ouvintes nos estão ouvindo, por isso é que tudo que existe no universo representa e expressa essa lei de atração. Então, nesse livro, nós estamos comentando isso através de uma série de confirmações, através de uma série de comparações, falando sobre a memória cósmica, falando sobre determinados tipos de mediunidade, como a psicometria, falando sobre a telepatia, clarividência, sobre os campos mórficos, sobre a atividade psíquica nos sonhos. É bastante, assim, muita coisa, né? Diversificada que nós apresentamos nessa obra, mas todos com esse mesmo propósito. Então, nossa dica de leitura hoje, uma delas, o livro Mentes Interconectadas e Lei de Atração. Sueli Caldas-Schubert é a autora, e a gente sempre lembra para você, se você achou interessante a obra, busque em alguma biblioteca das casas espíritas, nas livrarias espíritas. Aqui em Ponta Grossa nós temos 2 livrarias que funcionam em horário comercial, Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont 620, e a Feira do Livro Espírita, que acontece permanentemente no Shopping Antártica, no piso da Praça de Alimentação, entrada pela Avenida Vicente Machado. E ainda nos assistindo no programa ao vivo na quinta-feira, deixe seu nome, e esse livro aí da Sueli pode ser seu. Maurício, nós já estamos recebendo perguntas aqui pelo telefone e eu vou fazer uma pergunta para a Sueli do Sérgio, sempre participa do nosso programa. Pois não. Ele ficou assim um pouco em dúvida, ele quer saber se a transição planetária atinge a tudo. Os seres humanos, os animais, as plantas, ela é bem abrangente. É isso bem que abrangente. Porque nessa lei do progresso, nós podemos olhar desde a mudança que aconteceu na própria flora, não é? Tudo que nós... Por exemplo, só imaginarmos o tempo do tempo jurássico, não é? Se nós formos olhar aquela época, nós vamos ver que é um tipo de plantação diferente e depois, mais adiante, a mudança completa também dos animais. Hoje nós vemos animais que são, muitas vezes, um pouco de reminiscência daqueles do passado, mas adaptados para os dias atuais. Há uma adaptação do ser humano, dos animais, das plantas, desta lei do progresso. Porque ninguém está aqui hoje em dia viajando a pé, vivendo em barracões, em barracas, como era antes, não é? Nas cavernas, especialmente, tudo foi evoluindo, tudo foi progredindo. Então, essa transição planetária, ela é desse conjunto todo. E nós sabemos que também existe uma evolução nas galáxias, uma evolução cósmica. A própria ciência, a astrofísica tem citado isso e tem nos ensinado o quanto essa mudança acontece.
Eu tenho uma pergunta interessante para a Sueli. Ela estava falando das pessoas, dos espíritos maus, dos perversos, que não ficarão na Terra, porque a Terra vai ser um local onde habitará espíritos melhores, que já progrediram, inclusive melhores moralmente. Quando você fala de espíritos maus, perversos, Deus cria espíritos maus? Eu gosto muito dessa pergunta, porque às vezes as pessoas podem pensar que Deus é cruel e que Deus cria espíritos dotados de determinado tipo de sentimentos negativos, de ideias negativas, então criando esses filhos para o mal. Eles vão exercer todo tipo de maldade, né, de crueldade, mas nós sabemos que não é assim. Deus criou todos os seus filhos iguais, simples e ignorantes. Simples no sentido da alma ainda, do espírito, está no zero, vai começar a sua trajetória. Ignorância, porque ignora tudo ainda. Vai começar uma vivência que vai aos poucos amealhando conhecimentos, experiências através de sucessivas reencarnações. Porque quando nós vemos hoje essas crianças tão inteligentes, nós podemos pensar assim, mas agora Deus cria seus filhos mais inteligentes do que há 20, 30, 40 anos atrás? Não, é que esses espíritos são, já viveram mais, têm mais experiência, estão mais adaptados aos dias atuais. A gente vê que essas crianças, elas já nascem sabendo. Em toda essa parafernália que nós temos aí, eletrônica, eles sabem mexer com isso com uma facilidade. Portanto, esses espíritos maus são aqueles que ainda estão no patamar da barbárie, são espíritos que trazem dentro de si ainda a selvageria, esses espíritos ainda não burilaram o seu mundo interior, ainda têm sentimentos contraditórios. Morrer para eles é a mesma coisa que matar, e morrer é sempre a mesma coisa. Então, tirando a vida de um semelhante de uma maneira muito perversa, eles também não estão com medo de passar pela mesma coisa, porque isso faz parte do instinto que eles trazem. Mas esses espíritos vão evoluir através de reencarnações, porque é claro que uma hora qualquer vão desencarnar. Mais adiante, passando pelos sofrimentos decorrentes dos seus atos perversos, depois esses espíritos vão começar um processo de aprimoramento, porque Deus é misericordioso, Deus é amor, e Ele quer que seus filhos todos cheguem e alcancem a felicidade, alcancem um nível de bem-estar íntimo, de amor sempre presente, de paz, de concórdia. Essa é a estrada do progresso. E a Sueli disse alguma coisa que parece um pouco fantasioso. As pessoas, às vezes, até nos questionam isso. Ela disse dessa intercomunicação dos espíritos de um planeta entre planetas, né? Isso dá impressão, a gente lembra dos ETs, né? Como explicar para o público que isso não tem nada de fantasioso? É real, mas nós não estamos falando aqui daqueles seres de cabecinha verde, não, né? Não é disso que a gente está falando. Claro que não. Porque se nós sabemos que existem muitas moradas na casa do Pai, que o próprio Jesus mencionou isso, se sabemos também que os espíritos são criados por Deus, todos iguais, ninguém tem preferência, porque às vezes pode imaginar assim, fulano está muito bem e outros passando fome, necessidade, mas todos são criados iguais e no transcurso dessas reencarnações vão às vezes passando por experiências dolorosas, difíceis, complicadas, mas vão depois também ter momentos mais benéficos em outras vivências. Então é claro que se isso existe aqui no nosso planeta, existe também em mundos mais adiantados, que eles já estarão num patamar evolutivo muito maior, muito melhor, com uma grandiosidade interior de amor, de fraternidade, tudo isso que a gente pensa que é o melhor para a criatura humana. Esses que vivem em outras galáxias, em outras moradas, é claro que, dentro da lei de solidariedade, se interessam por aquelas outras humanidades ainda não tão adiantadas. E estes espíritos vão desencarnar lá na sua pátria de origem e vão encarnar aqui no nosso planeta. Agora, eles vêm
como ser humano, porque obedecendo à genética humana, a lei de hereditariedade, só que trazem uma inteligência fulgurante e um sentimento muito elevado. E isso tudo vai fazer com que a humanidade comece a ter exemplos mais constantes de bondade e de amor ao próximo. Sueli, aqui pela internet, o Everson, retomando aquela pergunta sobre toda a transformação física que também acontece na regeneração, ele pergunta, consequentemente, o nosso corpo ficará mais sutil? O corpo humano também ocorrerá essa transformação? Sim, claro, porque tudo o que for progresso, nós podemos deduzir e imaginar isso. Porque se a humanidade, passando por esse processo evolutivo, o planeta também vai sofrer determinadas mudanças, porque isso é inevitável. Essas mudanças, nós sabemos, estão previstas até por cientistas aqui do nosso plano terreno, né? Que sabem que existem e que existirão num futuro próximo ou mais adiante, determinadas mudanças, aí sim, na configuração do planeta. Mas é claro que para o mundo de regeneração, num processo vibratório muito mais elevado, porque seus habitantes, os que herdarem a Terra, já estão com essa vibração mais adiantada, mais evoluída, mais quintessenciada também, então o corpo físico também vai ter mudanças bastante, vamos dizer, apropriadas para um planeta melhor. E a gente vê isso só analisando o homem primitivo, né? A nossa cabeça diminuiu, a mandíbula diminuiu, as mãos diminuíram. Ficamos mais bonitinhos ficamos também, mais né? suaves, né? E mais delicados. Eu costumo falar assim, se nós olharmos aquelas pinturas que retratam as pessoas da Idade Média, não precisa ir muito longe, não, vai só ali. Você pode observar como a humanidade se tornou mais bonita, né? Os seres humanos, né? Nós temos mais perguntas aqui que chegaram pelo telefone. Agora a gente vai fazer o último intervalo já. Você mande as questões aqui pelo telefone 3028-7122 ou com o Maurício no Facebook. Nós já voltamos com o programa Presença Espírita. Último bloco do programa Presença Espírita, hoje com Sueli Caldas Schubert. A segunda obra publicada por Sueli, escrita por Sueli, chama-se Testemunhos de Chico Xavier. É uma obra que o título é um tanto quanto instigante. Sueli, do que você trata nessa obra aqui? Olha, nós tratamos nessa obra da correspondência de Chico Xavier com o Dr. Vantuil de Freitas, que na época era o presidente da Federação Espírita Brasileira. E achamos as cartas do Chico, todas elas arquivadas, de Chico para Vantuil. Então, a família e também a Federação Espírita Brasileira mantinham os arquivos com essas cartas. E nos entregaram para que eu fizesse os comentários, procurasse nas cartas a parte doutrinária do que Chico estava passando para o amigo dele, o Vantuil de Freitas. E assim fizemos. Então, aqui nessa obra, nós vamos encontrar os testemunhos de Chico Xavier. Ele vai contar quantas vezes ele recebeu bofetadas no rosto, quantas vezes ele atendeu as pessoas e às vezes não era compreendido. Por outro lado também, o quanto beneficiou a ele próprio, o quanto de amor, o quanto de renúncia na vida dele. Então, é uma obra que trata exatamente do que o título está dizendo. Os testemunhos, a vivência de Chico Xavier. Sueli, eu tenho uma pergunta que acho que eu vou pôr você em saia justa. Porque quando a gente vê a humanidade, vê tanto sofrimento, às vezes a gente pergunta, será que Deus é injusto? Como é que Deus permite que uma criancinha sofra, que uma mãe morra? Deus gosta de ver seus filhos sofrendo? Olha, é muito interessante nós pensarmos um pouquinho a respeito do Criador, do nosso Pai. É importante também entendermos que Deus é amor. João, o evangelista, quando definia Deus, ele dizia, Deus é amor. Como nós podemos pensar que Deus cria os seus filhos para que depois pudessem sofrer constantemente e não tivessem um momento de felicidade, um momento onde alguma coisa de bom ou de boa acontecesse com essas criaturas? Então, o que nós podemos entender?
Só a reencarnação é que explica a aparente injustiça. Porque quando nós falamos assim, uma bala perdida matou um inocente. Bom, inocente agora nessa vida, mas na vida anterior e nas vivências anteriores, a pessoa não era tão inocente assim. Isso não estou dizendo que todo mundo que morre desse jeito são pessoas que cometeram crimes no passado, não é isso. Existem muitas atenuantes, muitas agravantes, existe uma diversidade de situações que para nós podem se dizer que são infinitas. Nós não temos condições de avaliar isso. Então, há um fundamento, há alguma coisa que move tudo isso que acontece. Os desastres coletivos, não é? Porque às vezes pensa assim, como que aquelas pessoas foram todas para dentro daquele avião? E uma família que ia perder o avião. Como que se explica uma coisa dessa? Deus protegeu essa família e castigou o restante que estava no avião? Existe uma explicação. Só o Espiritismo tem uma explicação lógica, uma explicação que mostra o que é a nossa vida. Nós somos espíritos imortais. O corpo físico é uma veste temporária. Logo, essa veste se deteriora. Se a pessoa consegue viver aí 60, 70, 100 anos, a veste vai se deteriorando. E às vezes até muito antes disso. Ou então a veste já vem com deficiências, com problemas, com circunstâncias que limitam a ação da criatura, mas o espírito está ali. E esse espírito é imortal. E quando a pessoa desencarna, ou seja, a veste fica aqui no plano terreno, o espírito está saindo dessa situação muito melhor, porque ele adquiriu novos conhecimentos, novas experiências. Se ele era uma pessoa, vamos dizer, que tinha ódio no coração, pode ser que, através do sofrimento, ele abrandou isso e mudou o ódio em tolerância, em indulgência, e essas coisas vão acontecendo. É o processo evolutivo, é assim que a coisa funciona. Mas o perdão divino está expresso na reencarnação. A reencarnação, ela evidencia o perdão divino para que o infrator possa vir numa outra existência e construir onde ele destruiu, consertar aonde ele prejudicou. Então, é o processo inverso, sempre para melhor. Então, Deus é amor. O Sérgio do São José, ele quer saber o seguinte, esse processo evolutivo que você diz, ele tem um limite? Existe um limite, um patamar? Não, a evolução... Onde é o limite, ele quer dizer? Não, Onde é o limite? Não tem, podemos dizer, o céu é o limite, o infinito é o limite, não é? Porque não cessa isso. A nossa mente talvez não alcance essa grandiosidade que expressa a vida do espírito imortal. Não há um limite. Podemos dizer assim, o limite é quando o espírito chega à perfeição. Mas é uma perfeição relativa. Perfeito, só Deus. Na perfeição absoluta é Deus. Os filhos, criados por Deus, eles vão chegar a uma perfeição relativa. Esses espíritos perfeitos são espíritos puros, que dirigem as galáxias, porque há uma função. Ninguém fica no céu tocando harpa, né? Como se diz, né? Os espíritos todos têm um movimento incessante de trabalho, são co-criadores. Então, o Pai do Céu oferece aos seus filhos essas condições, porque quanto mais trabalhamos, mais crescemos, mais evoluímos, mais progredimos e assim por diante. Sueli, tem alguma relação essa transição, essa transformação da Terra com a mediunidade estar aflorando em crianças? Ou uma coisa não tem relação com a outra? A não ser que se diga que as crianças, esses espíritos que estão chegando, até mencionei há pouco, de uma inteligência assim, fora do comum, não é? E muitos hoje em dia apresentam indícios de mediunidade desde cedo. E isso não deve causar espanto, porque é uma coisa natural, não é? A mediunidade é uma faculdade que nem todos os seres humanos têm essa faculdade assim, já ostensiva, mas aqueles que às vezes em tenra idade já mostram isso. Então, o que significa que são espíritos que já têm um cabedal de conhecimento maior, de vivência e de experiências, nesse ponto. E uma questão que o Espiritismo esclarece
bastante, mas que ainda há dúvidas em outras religiões, há um ponto de vista diferente, é se Jesus é Deus. Jesus é Deus? Existe essa ideia que Jesus é Deus, né? Que Deus veio à Terra, vamos dizer, assim como na vivência de Jesus, né? Então, isso aí é um paradoxo muito grande. Por quê? Quando Deus veio como Jesus, Jesus ensinou a perdoar. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Perguntou Pedro. 70 vezes, 7 vezes? Muito bem, então ensinou o perdão. Só que quando Deus deixa a sua humanidade aqui como Jesus e volta para o céu, vamos dizer assim, ele se tornou cruel, impiedoso, porque ele não perdoa ninguém, ele manda os seus filhos todos para o fogo do inferno. Então, é um paradoxo. Enquanto ele era Jesus, ele ensinou a perdoar. Enquanto ele é Deus, na sua vivência como Deus, o Criador de todas as coisas, ele não perdoa. Ele é cruel, ele manda os seus filhos para o fogo do inferno e é um negócio eterno, não é? Que dali ninguém sai mais, não é? Então isso aí é um paradoxo. Por que ele veio como Jesus e ensinou a perdoar? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus é filho de Deus também. Agora, Deus, essa ideia desse Deus cruel é uma coisa bastante infantil ainda, não é? Porque nós não podemos imaginar que Deus seja faccioso, que ele tenha preferências. Então ele não é um pai melhor do que o pai terreno que tem 4, 5, 10 filhos e procura manter todos os filhos sob o seu amor, sob o seu controle, sob o seu processo de educação, essa coisa toda. E Deus não. Então isso aí deve fazer as pessoas pensarem bastante, porque como nós podemos entender que Deus seja assim tão cruel, não é? Por isso às vezes as pessoas dizem assim, eu sou temente a Deus, mas um Deus cruel desse, a pessoa tem que ter medo dele mesmo. Agora, quando nós entendemos que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus é Pai magnânimo de todas as criaturas. Não existe essa injustiça. Existe uma justiça perene de Deus. Uma justiça que impera em todo o universo. Agora, a cada um segundo as suas obras, conforme disse o próprio Jesus, não é? Com a mesma medida que medirdes, também sereis medido. Agora, é claro que às vezes é na vivência anterior, na reencarnação anterior. A reencarnação é a chave para compreender essas coisas todas. Porque se nós imaginarmos que só existe uma vida, então aí Deus é cruel. Porque ele fez com que pessoas morressem de fome e outras vivessem numa riqueza, numa abastança absoluta. E aí Deus é cruel. Bom, eu vou passar a palavra para o Maurício para que ele possa informar a todos a programação com a Sueli. Bom, a nossa entrevista aqui, esse programa de quinta-feira, é só o início de uma programação mais extensa que a Sueli estará conosco aqui em Ponta Grossa, em comemoração aos 50 anos da União Regional Espírita, que congrega as casas espíritas aqui da região dos Campos Gerais. Na sexta-feira, amanhã, no dia 6 de fevereiro, a partir das 19h30, a Sueli estará no Centro de Estudos Espirituais André Luiz, no Jardim América, as entradas do Jardim América. A Guarda Mirim, como muitos conhecemos, ela estará desenvolvendo um seminário chamado Transformação Moral, a partir das 19h30. No sábado, também no André Luiz, no Jardim América, a partir das 14 horas, um segundo seminário intitulado Dimensões Espirituais do Centro Espírita, no qual ela escreve um livro. Daqui a pouco vamos falar rapidamente sobre esse livro. E ela conclui a programação aqui em Ponta Grossa, no domingo, às 10 horas, em uma palestra pública na Sociedade Espírita Francisco de Assis, na Rua Santos Dumont, aqui no centro de Ponta Grossa. Todas essas atividades, sexta-feira, 19h30, sábado, às 14 horas, domingo, às 10 horas da manhã, elas são gratuitas, de franco acesso, livre acesso a todos vocês que quiserem participar e conhecer um pouco mais disso, e escutar um pouco mais desses conhecimentos. Sueli, um dos seminários que você vai desenvolver aqui em Ponta Grossa é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Exato, é desse livro. E esse livro aqui, rapidamente, do que trata esse teu livro? Exatamente, eu quis mostrar, através desse livro, o que existe por trás, vamos dizer assim, da ação dos encarnados, das pessoas.
a ação do mundo espiritual, dos benfeitores, dos guias, né, dos mentores, como que tudo isso funciona num centro espírita. Portanto, aqui eu apresento todos os aspectos de trabalho dentro de uma casa espírita, visto pelo lado espiritual. É aquilo que para os nossos olhos humanos fica invisível. É invisível, exatamente. E é uma atividade bastante intensa, não é? É uma atividade intensa, sabendo que eles os espíritos que dirigem a casa, porque cada casa tem um mentor espiritual. Mesmo que não conste o nome do mentor na denominação da casa, existe um mentor, não é? E ele tem uma equipe espiritual que instrui, orienta, promove. Nós fazemos uma parte, que é a mínima, eles fazem a parte maior, não é? As curas, tudo que acontece, são os bons espíritos, né? Aproveitando o gancho desse livro, eu me lembrei de um ensinamento do Espírito Emmanuel, que ele dizia que construir as paredes de uma casa espírita é muito fácil, mas construir as paredes da verdadeira amizade, do companheirismo, isso é um desafio para todos nós. Como construir as paredes de uma verdadeira amizade, de companheirismo, de um trabalho conjunto, de congraçamento dentro de uma casa espírita? Pois é, eu falo isso exatamente nesse livro. O Centro Espírita não é a sua sede física, mas é o trabalho que é realizado aí nessa sede, que é um trabalho que vai evidenciar isso tudo aí, que eles estão construindo, não é, uma casa espiritual, que é a casa que está ali dentro do plano físico, mas ela é muito mais do que isso, ela transcende os limites físicos da casa de sede, né, propriamente dita. Então, isso é construído através do amor, do dia a dia, da tolerância, da indulgência de uns para com os outros. Lembrando que Jesus disse, está lá em João, no capítulo 13, na parte final, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Portanto, o amor deve estar presente nas casas espíritas, como vamos dizer assim, uma argamassa, fazendo com que essa construção espiritual aconteça e seja uma realidade, né? Isso quer dizer, Sueli, que esse ambiente gostoso, fraterno, que a gente sente quando entra numa casa espírita, aconchego, a alma se sente mais tranquila, é reflexo da ação tanto de encarnados quanto desencarnados naquele ambiente. Especialmente os encarnados, os que trabalham realmente para que a casa tenha todas as suas atividades a contento e sendo realizadas com empenho, com perseverança. Isso é que faz, nesse conjunto todo, a ambiência de paz, a ambiência de tranquilidade, de amorosidade que nós sentimos. Porque o mundo está lá fora, conturbado, mas quando nós entramos na casa espírita, nós sentimos essa mudança. Aliás, eu gosto também de falar o seguinte, nós não podemos dizer também só da casa espírita. Um templo religioso, uma igreja, por exemplo, nós também encontramos essa mudança da atmosfera, da psicosfera que existe no mundo e aquela que existe ali entre os fiéis que estão ali, seja de que religião for, desde que estejam presentes com solidariedade, fraternidade, amor, forma-se esse ambiente. E fazendo a caridade, né? Porque a caridade é a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, que é a caridade do amor em ação. Bom, Sueli, nós vamos para o sorteio agora das suas 3 obras. Então, vamos lá. Vamos começar com esse aqui, Maurício. Testemunhos de Chico Xavier. No livro Testemunho de Chico Xavier, entrevistado foi a Rita de Cássia, que telefonou aqui para a Rede TVM. Agora, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Foi a Zila Werneck, que também teve contato conosco aqui através do telefone. E as Mentes Interconectadas. E o terceiro livro, Mentes Interconectadas, foi a Janice Jansen, que também por telefone entrou em contato conosco aqui pela Rede TVM. Todos terão a possibilidade de receber um autógrafo da Sueli, logo mais ela o fará. E quando pegarem o seu livro, na Feira do Livro Espírita, no Shopping Antártica, estará já com a dedicatória. Parabéns aí pelo sorteio e uma boa leitura. Sueli, obrigada pela sua presença.
E eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E também pela nossa audiência aí, né? Nossos telespectadores e ouvintes. Muito obrigada. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Nós vamos encerrando o programa Presença Espírita. Na semana que vem, então, iniciamos hoje a temporada 2015. Agradecemos pela sua audiência. Esperamos aí mais de 50 programas esse ano de 2015, com você do outro lado. E na semana que vem, mais um programa Presença Espírita ao vivo. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigado pela sua participação, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Uma excelente continuação de semana para você. Muita paz e até o nosso próximo programa.